Vem pra cá, chega mais, a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui. Mesmo que você não seja um paciente, mesmo que você não tenha esse problema de saúde, você pode ajudar, você talvez vai ter que conviver com alguém assim, então é importante saber. Agora é o seguinte, quero que você tente aí adivinhar do que eu tô falando. Olha, ela cobre cerca de 1,5 a 2 metros quadrados do nosso corpo e contribui até em 1/6 do nosso peso corporal total. Em alguns momentos ela é mais flexível e elástica, e em outros momentos ela é mais firme e resistente. Sabe do que eu estou falando? A nossa pele, sim, esse órgão que nos protege e é o acabamento perfeito de Deus pra gente, não é mesmo? Só que ela não está ilesa a algumas doenças que muitas vezes podem ser graves, dolorosas e trazer problemas sociais, físicos e emocionais para a pessoa que precisa conviver com ela. Hoje, no Dia Mundial da Psoríase, a gente não poderia deixar de conscientizar você de casa sobre esse assunto. Como é que a gente deve cuidar das pessoas que enfrentam essa doença? Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? E a gente quer saber tudo isso juntamente com a doutora Cristiane Kaffler, que é dermatologista e é ela que vai nos ajudar aqui no programa de hoje. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao programa Vida e Saúde. Prazer enorme falar com você e tô com saudade. Eu também, Teru. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, principalmente no Dia Mundial da Psoríase, né? Pois é, olha, tem gente que já ouviu falar desse nome, mas não sabe direito o que é esse problema de saúde. Em contrapartida, tem pessoas que convivem com a psoríase e também não compreendem muito bem esse problema de saúde. Vamos tentar esclarecer o que é a psoríase? Bom, psoríase é uma doença inflamatória, ou seja, gera inflamação na pele. E ela está relacionada com mais ou menos 1% da população mundial, ou seja, é muito frequente, tá? E essa inflamação, ela tem um fator bem genético, na verdade a gente fala que é multigênico, então existem vários fatores que desencadeiam uma inflamação errada na pele, que gera uma descamação e essas coceirinhas, essas placas vermelhas que vão descamando. O que acontece? O sistema imunológico acelera a proliferação. Então, uma pessoa que tem uma proliferação da pele normal, leva aí 28 dias para a célula chegar da parte mais baixa até a superfície. Uma pessoa com psoríase tem uma proliferação, em 7 dias a célula já é eliminada. Então, isso gera muito transtorno, né, Teru? Eu posso imaginar um desgaste a mais para o corpo todo que precisa dar conta dessa reposição. Na verdade, acaba não dando conta dessa reposição. E aí, essa inflamação, ela não só é visível, mas ela também gera sintomas, né, doutora? Sim, sintomas inclusive sistêmicos, Teru. Um paciente que tem psoríase não tratada, ele tem uma chance maior, por exemplo, de infarto. Então, é uma inflamação sistêmica que se exterioriza através da pele. Agora, tem graus de gravidade, né, da doença ou não? Todo mundo que tem psoríase a gente já consegue perceber e já consegue tratar. Existem graus e classificações também. Existe aquela psoríase que geralmente pega só o cotovelo, ou às vezes só couro cabeludo, ou às vezes só a unha. A gente vai falar mais pra frente sobre a psoríase de unha, mas existem quadros, Teru, gravíssimos. O paciente tem placas em todo o corpo, não sobra nada. Eles descamam tanto. Uma vez eu atendi um paciente que veio para a pele dentro do meu jaleco dele, de tanta descamação que ele tinha, e ele estava gravíssimo. Na verdade, ele foi até parar em uma UTI por causa dessa doença de pele. Então, existem quadros muito exacerbados. Bom, a gente quer entender, então, como é que isso acontece, porque eu imagino que essas placas pelo corpo todo não surgem do dia para a noite. Apesar de acontecer muito rapidamente, ela começa pequenininha, então a gente quer ficar atento aos sintomas da doença. Vou trazer aqui esse primeiro sintoma, doutora, que, ó, só pela figurinha dá para ver que tem... Vamos chegar mais, porque você vai enxergar aqui umas pontinhas vermelhas e alguém coçando muito esse braço. Vamos ver qual é o primeiro sintoma, ó. Coceira, que pode ser moderada ou severa. Agora, coceira pode ser tanta coisa, né, doutora? Tanta coisa. A coceira, Teru, está muito relacionada à pele seca. E a gente sabe que a psoríase tem um craquelamento, uma pele tão seca, que esse é um dos principais sintomas. O paciente refere muita coceira. E a coceira não é só nas placas de psoríase. A coceira ocorre também na pele sã. Tá, então olha,
Fica atento aí. É claro que a gente não quer levantar suspeita onde não existe um problema, mas ficar atento aos sintomas que a gente vai trazer aqui. Olha aqui, a gente vai falar de um sintoma que a doutora mencionou agora há pouco. Vou trazer para cá, olha, isso. Tá vendo que essa unha não tá pintada de esmalte não, gente? Ela está, na verdade, deformada. E aqui não dá para confundir com uma micose de unha, por exemplo? Dá para confundir, Teru, e eles podem ser concomitantes, porque uma vez que a unha está alterada, o fungo aproveita e se prolifera ali dentro da unha também. Então, não é infrequente a gente achar um paciente com psoríase ungueal que tem também a micose instalada. A unha pode ter ondulações, ela pode ficar totalmente descamativa, distrófica, e isso também causa dor, viu, Teru? E isso pode ser nas mãos dos pés, quer dizer, nas unhas dos pés e das mãos, ou mais nas mãos? Todas as unhas. Tem acometimento de psoríase ungueal que pega todas as unhas, sem exceção. Então, alteração na coloração, a gente sabe que também uma unha que tem deformidades em ondulações, pontinhos, como se fosse um furinho que a gente faz ali com uma agulha, irregularidades, principalmente as descamações, unhas grossas, a gente tem que ficar atento à psoríase ungueal. Você sabia, Teru, que 30% dos pacientes que têm psoríase tem, em média, psoríase ungueal, e, na verdade, existem estudos que falam em 90%. Então, existe uma gama aí de... Agora, eu estou pensando aqui, é que às vezes a gente ignora alguns sintomas ou alguns sinais que o nosso corpo dá, né? E os mais antigos talvez tenham mais dificuldade ainda pensando, olha, eu sempre tive isso aqui, nasci com isso aqui, mas já pode ser um sintoma de uma doença que está, às vezes, em marcha lenta. Quanto antes diagnosticar, melhor, porque tem tratamento, né? Com certeza, e a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento também. Ó, outro sintoma aqui, vem cá, bem pertinho de mim, porque a gente está vendo aqui um rostinho agora com algumas manchas bem avermelhadas, e essas manchas podem ter não só coloração, mas elas podem ter escamas e demonstrar aquele aspecto de pele seca. Uhum. Essas manchas, elas ficam avermelhadas por causa de uma dilatação dos vasinhos, por causa da inflamação. E essa descamação é justamente por causa desse ciclo que eu comentei, de uma proliferação excessiva e rápida da pele. E isso gera muito desconforto, porque essas escamas, elas vão se soltando, vão se desprendendo, às vezes no couro cabeludo cai aqui na roupa mais preta. Quando a gente tem assim um atrito, o paciente sangra com facilidade, faz fissuras, então incomoda demais. Ó, vou virar aqui porque além dessa lesão visível, né, coceira, você já está percebendo que está somando, né? Então é a coceira, essa pele seca, essas manchas avermelhadas, e ele também vai ter uma sensação de queimação, ardência e dor. E isso mais especificamente onde tem essas lesões. Uhum. A psoríase dói principalmente nas lesões. Essas manchas vermelhas que descamam, sangram com facilidade, elas vão se abrindo e elas formam fissuras na pele, como se fossem aquelas rachaduras. E essas rachaduras causam muita dor, muito desconforto. E às vezes só de o paciente coçar aquela pele que coça muito, ele já faz uma lesão mais profunda e ali pode ser inclusive um foco de infecção secundária por bactérias. É uma lesão que realmente causa muita dor, muito desconforto. Eu tenho pacientes que ficam às vezes enfaixadinhos até melhorar a lesão porque fica insuportável. Qualquer trauminha, qualquer batidinha já gera uma lesão aberta, uma úlcera enorme, né? Pois é, tem que proteger, porque essa pele fica excessivamente ressecada. A gente tem aqui uma figurinha, olha, com aquele aspecto de terra. A gente fez uma ampliação aqui dessa pele de terra seca, de terra árida. É só uma brincadeira aqui para mostrar como é que fica essa pele excessivamente seca. E eu já vou virar aqui, olha, porque pequenas manchas surgem depois das lesões ou após as lesões. Como que são essas manchas, doutora? As manchas, elas podem ser como sequela, né? Ou elas podem ser iniciais também. Então, essas manchas, elas vão, às vezes, evoluir, chegam num ponto máximo e elas podem cicatrizar. E quando elas cicatrizam, elas podem ficar como uma mancha na pele também. A pele seca é característico, Teru. Tá. E aí, um outro sintoma que a gente quer trazer aqui seria o inchaço das articulações. A gente viu aqui, doutora, vou virar aqui, a gente viu aqui bastante rosto e mãos.
Eu quero saber se a psoríase ela tem assim uma preferência para o aparecimento. Você falou também couro cabeludo, né? Couro cabeludo, mãos, cotovelos, joelhos, calcanhar. Eu quero saber quais são as áreas mais assim atingidas. Principalmente tronco, cotovelos, couro cabeludo, essas áreas de dobra, joelhos, mas existe também, Teru, a psoríase invertida, que dá nas axilas, que pode dar nas dobrinhas das virilhas, às vezes imitando até uma micose. Tem paciente que acha que tem micose, e quando a gente examina, a gente vê que é psoríase. A lesão nessas dobras fica um pouquinho diferente, mais úmida, né? Pois é, então, olha, a gente trouxe aqui esses sintomas bastante ampliados aqui, até repetitivos, né? Bastante pele seca, coceira, lesão, o aspecto, para que você possa juntar aí as peças do quebra-cabeça. De repente você está achando que está com um problema específico e esse problema, como a doutora falou aqui, ele é mais abrangente. Agora, eu quero saber o seguinte, você falou que é uma questão hereditária, pode ser uma questão de ambiente, por exemplo, uma pessoa que mexe com coisas muito alérgicas, isso pode desencadear? Pode sim, Teru. Existem fatores ambientais que podem desencadear, fatores externos também. A gente sabe que fumo, bebida alcoólica são fatores classicamente desencadeantes. Até o clima, Teru, o clima frio pode desencadear uma psoríase grave. Olha só. Bom, vamos pensar o seguinte. Quero saber se tem cura, porque eu sei que tem tratamento. A gente preparou aqui alguma coisa. Tem cura total, doutora? Teru, cura é uma palavra forte. A gente tem tratamento, a gente tem controle e desaparecimento total das lesões. Tem pacientes que ficam limpinhos, sem uma manchinha. Porém, com o tratamento. O paciente parou o tratamento, ela pode voltar novamente. Então, não é cura, é um controle. Olha, então a gente quer pensar nesse tratamento feito bem completo também, né? Porque se a doutora falou sobre hábitos como beber, fumar, por exemplo, você já pensou que os seus hábitos saudáveis podem te ajudar nessa busca por saúde e controle que a gente quer. Então, vamos aqui para hábitos para um bom tratamento da psoríase hoje. Você já imagina o que eu vou falar aqui, né? Ó, é claro, a gente vai falar de exercício físico. Mas qual é a relação do exercício com a saúde da minha pele, doutora? Teru, o exercício físico, ele é muito bom para a nossa mente, principalmente. Então, quando você faz um exercício, você não pensa nos problemas, você começa a focar na sua melhora, no seu organismo, e isso lhe endorfina, que é uma sensação de bem-estar maravilhosa. E a psoríase, ela precisa dessas sensações porque a gente causa equilíbrios hormonais e isso reflete diretamente no sistema imunológico, que é o grande causador da psoríase. Bom, então a gente vai tratar agora de um outro assunto que parece que não tem nada a ver com a saúde da minha pele, mas que vai influenciar diretamente as terapias sistêmicas. Vale aqui, por exemplo, uma psicoterapia? Vale aqui alguma coisa de hobby, de arte também? Nossa, Teru, é tão importante. Eu perco muito tempo na primeira consulta com meu paciente de psoríase explicando a importância de um bem-estar geral, de uma terapia psicológica, de um controle do estresse, porque o estresse é um dos fatores principais desencadeantes da doença. Muito bem, olha, além disso, então você já percebeu que a gente nem começou aqui com um remédio, com medicamento, mas o medicamento também tem que fazer parte dessa terapia e a gente corre o risco, doutora, de quando vê a manchinha melhorando, a coceirinha parando, descontinuar o uso. Já estou bem, já não preciso mais disso. Exatamente, eu já tive alguns pacientes que caíram nessa besteira, né? Como eu disse, a psoríase não tem cura. Se você tem uma psoríase leve, você consegue controlar a sua doença só com pomadas à base de corticoides ou shampoos para controlar a psoríase de couro cabeludo. Mas se você tem uma doença moderada a grave ou principalmente uma psoríase das articulações, aí você precisa de um tratamento bom, um tratamento sistêmico. E eu vou daqui ter rapidinho uma ênfase para os imunobiológicos. São tratamentos de última geração, que são caríssimos, em torno de 20 a 30 mil reais a cada 2 meses, mas hoje a gente sabe que o SUS cobre e os planos de saúde também pagam esse tratamento, mas a gente só indica em último caso, sabendo que resolve.
esses tratamentos com imunobiológico resolvem a psoríase de ficar com a pele limpinha, é uma maravilha. Que bom, olha, agora é o seguinte, às vezes você está sofrendo com a psoríase aí e a sua psoríase não é grave, como a doutora mencionou aqui, alguns casos, mas você está percebendo que, além desses remédios aqui, você precisa fazer a sua parte. A gente vai falar de uma questão muito importante agora, que é, ó, vem cá, dá uma olhada. É claro, gente, a gente é o que come e eu não quero trazer culpa para ninguém aqui, mas a gente pode fazer a nossa parte quando a gente escolhe mais verdes, mais alimentos coloridos, frutas, verduras, né, doutora? Com certeza, Teru, a psoríase está diretamente relacionada com a obesidade. Você sabia que a obesidade piora muito a psoríase? Porque os tecidos gordurosos, eles aumentam as citocinas, que são... Então, se o paciente tem obesidade e ele controla a obesidade, ele vai ter uma melhora diretamente na pele. Deixa eu ver. O alimento... Deixa eu ver se eu entendi. Você cortou um pouquinho o seu áudio. A obesidade ela pode influenciar no processo inflamatório. Foi isso que você disse? Exatamente, exatamente. As citocinas inflamatórias são as moléculas que causam inflamação na psoríase, elas também são produzidas no tecido de gordura. Então, é muito, muito importante que o paciente emagreça junto com o tratamento. E lembrando, Teru, alguns alimentos são anti-inflamatórios. A cúrcuma, o gengibre, o resveratrol que vem da uva, suco de uva. A gente tem também os ácidos graxos, por exemplo, os ômegas, que vem ali nas nozes, na linhaça. Esses alimentos, eles são protetores. Já o açúcar é pró-inflamatório, ou seja, ele causa mais inflamação. Farinha branca causa mais inflamação. Então, são alimentos que a gente deve evitar. Olha só, além do estilo de vida alimentar ser anti-inflamatório, a gente também precisa abandonar alguns hábitos, como, por exemplo, o cigarro, a bebida, dormir tarde. Eu vou colocar aqui nesse pacote porque são hábitos que realmente minam, assim como o açúcar, né? Mina o vigor. Esses hábitos também minam a nossa capacidade de lidar com as inflamações, com as doenças do nosso corpo. Sim, nós sabemos que o cigarro, além de, por toxinas, causarem mais inflamação no nosso organismo todo, a temperatura do cigarro ali próximo da boca, ela também faz vasodilatação desses microvasinhos que já estão vasodilatados com problemas. Então, o cigarro é terrível para a psoríase, assim como a bebida alcoólica. Eles desregulam o sistema imunológico e as lesões ficam mais resistentes. Olha só, e a última dica que a gente quer dar aqui, ainda como um bom hábito para um tratamento adequado para a psoríase, a gente tem essa pessoa aqui em meio à natureza, tá até numa posição aqui de meditação, mas a gente quer falar um pouquinho sobre equilibrar emoções, passar menos tempo, de repente, ouvindo notícias ruins, falando de coisas ruins, lendo, assistindo coisas que vão apertando o coração e vivendo mais aquilo que Deus sonhou pra gente, né? Que é natureza, que é fazer o bem, que é falar do bem, alimentar a nossa mente com coisas boas, né, doutora? Ai, Teru, essa medida é essencial, não só para controle da psoríase, como para prevenção do surgimento da psoríase. Se você tem ali só uma plaquinha pequenininha, meio branca, mais descamativa, e se você coça essa plaquinha, ela fica com pontinhos de sangue, isso aí pode ser um começo, bem comecinho da psoríase. E se você faz toda essa medida, você não precisa chegar em remédio nenhum. Você vai controlar o seu emocional e o seu emocional não vai deixar com que essas lesões se desenvolvam. Então, é muito importante fazer ali o seu convívio com a família, evitar de pensar em problema. Pensa no problema só na hora de resolvê-lo. Caso contrário, tenha uma vida saudável, faça exercícios físicos, isso vai refletir diretamente na saúde da sua pele. Com certeza, gente. E a gente não pode deixar de falar nesse item também sobre a confiança em Deus, que está vendo você, que você, entende seus problemas e quer te abraçar. E por falar em abraço, doutora, a gente tem uma tela muito especial aqui, porque a doença, a psoríase, ela é muito caracterizada pelas manchas, pela descamação e também pelo preconceito. Ela não é contagiosa, acho que a gente precisa trazer isso aqui. O acolhimento é fundamental para que essas pessoas possam também, inclusive, se recuperar, não é não? Sim, Teru, isso é tão importante que hoje na consulta dermatológica a gente faz um questionário perguntando se a psoríase afeta a pessoa a tal ponto de impedir de fazer algum programa social, impedir ela de ir à praia. Então isso reflete demais
é muito importante que essa pessoa entenda e quem está ao redor entenda que a psoríase não é transmissível e que a gente precisa acolher esses pacientes não olhando feio, tentando investigar o que será que é isso, será que é transmissível, será que não? A gente precisa ampliar nossos conhecimentos. Abra ali hoje na internet, veja fotos de psoríase, para quando você lidar com um paciente que tem a psoríase, você encarar de uma forma natural. Isso vai ajudar, inclusive, essa pessoa. Ai, maravilha. Doutora, eu tenho que me despedir, mas você tocou na coisa da praia aí. Quem tem psoríase pode ir para a praia? Como é que é a relação com o sol? Teru, quem tem psoríase deve ir à praia, porque o sol ajuda, a água do mar ajuda a cicatrização e o sol ele tem um potencial anti-inflamatório, bactericida, fungicida. Pacientes que vão à praia com frequência têm uma melhora imediata da pele. Existe até uma terapia, uma fototerapia, que é a imitação da luz solar para esses pacientes com psoríase. Ah, ela fala isso numa sexta-feira, gente. É claro que a gente vai querer ir para a praia no final de semana. Quem mora aí pertinho, quem está aí em regiões praianas, aproveite esse presente de Deus para você, tendo psoríase ou não. Porque além de todo esse tratamento aí promovido, também a gente vai receber o presente do descansar ali em meio à natureza. Obrigada, doutora, pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Você já conhece a doutora Cristiane? Quer conhecer mais? Acesse lá no Instagram, @CristianeKaffler, com K, Cristiane Kaffler, dermatologista, ou então pelo site clinicacristianekaffler.com e você vai conhecer mais do maravilhoso trabalho que ela realiza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, um grande abraço. Muito bem, olha, a gente conversa que preencheu, né? A gente falou aqui desse dia importante, dessa doença importante, mas a gente faz o intervalo agora. Na volta tem mais o último episódio da série de reportagens que a gente exibiu ao longo dessa semana, relembrando aqui programas de saúde na TV Novo Tempo. E eu ainda hoje te ensino essa sobremesa saborosíssima, mousse de morango. Volto já, gente.